interessante hoje a respeito dos coordenadores. Aqui eu brincava no começo, né, quando não tinha ninguém, só o Flávio e a Ana, que eu adoro gente de poder, né, eu adoro gente que tem poder na mão, e aí o poder nosso é servir, então isso é o mais bonito da obra de Deus é que nós podemos fazer. Então, o padre Gabriel avisou que não ia poder estar conosco, porque ele tem uma outra função na paróquia, mas que éramos para nós nos sentirmos muito bem acolhidos e bem-vindos a essa primeira formação que ele está propondo, que é a questão da formação humana, que já é um projeto do coração dele já de bastante tempo, desde quando ele ainda não era sacerdote, e agora nós estamos dando o pontapé inicial. Bom, então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, que o Espírito Santo possa nos iluminar, possa guiar os nossos corações, guiar também, né, as palavras que serão ditas, aquilo que será posto, né, informação, que estejamos abertos a essa palavra. São Bento, interceda por nós, ele que disse que é preciso escutarmos com o coração também, que não é e escutar com o coração, é escutar e pôr em prática. Que a Virgem Maria interceda por nós, que os nossos santos anjos da guarda também roguem por nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou ler 2 versículos do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, o versículo 14 e 15. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta de sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esse evangelho inspire o nosso diálogo, essa nossa ação e também a nossa caminhada formativa deste ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos estão me ouvindo bem? Eu estou aqui em Santa Terezinha, tá bom? Eu moro em Santa Terezinha, participo da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Sou o irmão mais velho do padre Gabriel, apesar de que agora ele, como padre, ele assume o primeiro posto, né? Então eu não posso rogar isso para mim, mas é uma alegria estar com vocês. Vou me apresentar assim rapidamente, mas fiz parte da pastoral da catequese há alguns anos atrás, deixei por causa do mestrado e futuramente regresso, mas ainda estou concluindo o mestrado em estudos interdisciplinares. Sou formado em pedagogia, em filosofia, e atualmente atuo dentro da escola estadual e também da rede particular de ensino como professor desde o 5º ano até o ensino médio. E participo da pastoral do batismo, aqui na paróquia Nossa Senhora, Santa Terezinha do Menino Jesus, e também participo como colaborador na paróquia Nossa Senhora da Luz, quando é preciso eu estou lá. Então é uma alegria estar com vocês. Não sou especialista no que eu vou falar com vocês, mas estou também me formando junto com vocês. Sei que aqui tem pessoas com muito mais conhecimento em relação ao que nós vamos falar, mas acredito que essa troca de experiências possa enriquecer tanto a coordenação, tanto quanto o serviço que se presta ao altar, que é a nossa missão dentro da igreja, né? Enquanto coordenadores, enquanto pastoral, e também enquanto servos de Deus a caminho da vida eterna. Então, eu vou começar a apresentação, e aí, no decorrer dessa apresentação, nós vamos entendendo esse evangelho, porque é que eu quis lê-lo para nós, e qual é o objetivo desta nossa formação. Eu tenho uma certa dificuldade com apresentações aqui via Meet, mas nós vamos tentar. O Flávio falou que é o meu suporte técnico, então se der problema é ele que vai resolver, segundo o que ele me disse, tá bom?
Todos conseguem enxergar bem a apresentação? Flávio, eu apresentei direito? Tá certinho, ótimo. Ah, tá certo, então, né? Então tá bom. Então, beleza. Eu já deixei lá no final, que não é isso. Bom, qual é o nosso objetivo dentro dessa formação? Então, é um projeto do Padre Gabriel, e aí eu também fui junto com ele, né, nessa empreitada. É um projeto, não sei se ele havia comentado com vocês ou em algum momento de reunião, né, eu acredito, mas o projeto do Quinalto, que é a respeito da formação humana. Então, a ideia é principalmente trabalhar a formação humana, a questão humana mesmo. Questão litúrgica fica para momentos como vocês mesmos estavam me dizendo, que alguns têm formações já, né, nas suas paróquias, e esses são os momentos de formação litúrgica, a formação para o serviço mesmo diretamente ali no altar ou nas celebrações. Então, a ideia do projeto, a ideia do que nós temos é um encontro por mês, de mais ou menos 1h30, sempre com um formador diferente. Nós já temos aí algumas pessoas que se disponibilizaram a nos ajudar, profissionais da área da psicologia, da área do acolhimento, né, a menor, principalmente nessa questão de crianças e adolescentes. E o foco é formarmos um pouco mais, ou entendermos um pouco mais sobre a questão da escuta, da prevenção, né, a alguns incidentes que podem acontecer em relação ao trato, à relação humana mesmo, a corresponsabilidade que nós temos quando nós temos crianças, né, junto conosco, quando nós temos adolescentes, tendo em vista a grande demanda que nós temos hoje através das mídias sociais e circulando aí pelas escolas e outros meios, né, outras instituições. Então, a ideia é, tendo uma base espiritual, nós estarmos também atentos a essas nuances dentro da nossa vida social e também pastoral, no caso, dentro da igreja. E aí, queremos nos formar de forma humana, ética e legal, ou seja, entendermos um pouco mais para nós não agirmos sem dizer que não sabíamos, ou então corrigirmos se há alguma prática que não está coerente, ou alguma ação que talvez precisa ser melhorada. Então, a ideia é essa. Quais são os resultados, então, que se espera dentro desse projeto? Claro que eles podem vir a serem melhorados, podem ter outros resultados, que é o que nós queremos, mas coordenadores e pessoas que atendem a pastoral dos servidores do altar mais seguros, motivados espiritualmente, fortalecidos, não só pelo atendimento espiritual e pelo que fazem dentro da igreja, mas também com uma base maior sobre essa questão humana dos nossos adolescentes e jovens, né? A capacidade melhorar-nos ou entendermos um pouco mais sobre essa capacidade de acolher, de escutar, de encaminhar quando há necessidade, de estarmos conscientes também de que, enquanto coordenadores, enquanto pessoas que estão à frente dentro das paróquias, das capelas, nós somos pessoas que também temos limites, e esses limites, às vezes, parece que são maiores do que as nossas responsabilidades, ou há uma visão ali distorcida, e preparar de forma preventiva, ética e coletiva, né? Porque, afinal de contas, estamos num grupo, somos irmãos, estamos a serviço numa mesma igreja, numa mesma pastoral, e é importante falarmos a mesma linguagem. E estarmos alinhados aí com a pastoral do cuidado, esse título pastoral do cuidado é mais no sentido de a pastoral que cuida, né? Não só que orienta para uma função, mas que cuida e que protege essas crianças. Os temas que serão abordados nesse e nos próximos encontros são esses. São 6 temas que o Padre Gabriel e eu pensamos, né? O Padre Gabriel ali encabeça, né? Eu vou junto, como eu disse. Então, é o cuidar de quem cuida, por isso essa questão do coordenador hoje no primeiro momento. E aí quem vai falar para vocês não é um coordenador, é um professor. Quem vai falar para vocês é um pai, porque eu tenho também um filho, no caso adotivo, que é servidor do altar, então é uma pessoa que está de fora da pastoral, de certa forma, né, não diretamente ligada a ela. Depois, esse acolhimento para evangelizar, como perceber, acolher os servidores, né, nas suas dificuldades, como escutar com responsabilidade,
quando é que nós vamos falar, para quem nós vamos falar, de que forma nós temos que relatar, né? Se há revelação, por exemplo, no momento ali, né, que a criança ou adolescente vem ali e fala que está passando por algum problema, como é que nós vamos tratar dessa questão? Quando algo não está bem, né? Quando eu percebo algo que não está bem no servidor, ali no coroinha, no acólito, ou até mesmo no cerimoniário, quais são esses sinais de alerta que eu devo estar preocupado? Qual é a prevenção? Como é a forma de encaminhar? Quem eu devo buscar? Hoje também nós temos uma grande demanda de servidores com laudo, e aí que eu não quero colocar um estereótipo, dizer a laudo torna a pessoa incapaz, que não é isso, né? Mas esses servidores que têm uma dificuldade ou que têm uma limitação, e aí é que eu posso citar, que tem, por exemplo, um transtorno do espectro autista, ou que tem o déficit de atenção, ou que tem hiperatividade, ou que tem síndrome de Down, ou qualquer outra, né, dificuldade ou limitação que possa vir, talvez, ser interpretado como uma pessoa incapacitada para atuar nos servidores do altar. Então, é importante nós termos um pouco de conhecimento sobre isso. E o cuidar em rede, né? Família, a internet, a responsabilidade com o trabalho coletivo. Então, esse cuidado no geral. Nós queremos não formar a parte, mas formar com a parte, né? Formar com todo, com tudo que está ali ao nosso redor. As escolas fazem um grande trabalho, eu estou dentro da dentro de escolas, sou um dos responsáveis pela escuta, né, da revelação espontânea dentro da escola. Então, eu tenho consciência dessa questão que é tão importante e como é que nós devemos acolher essa criança, e aí é nesse sentido que as nossas formações vão serem dadas. Não será propriamente nessa ordem, como está aí, tá bom? Isso é só para a nossa organização hoje. Eu vou disponibilizar depois o Flávio, a Ana, ou o Padre Gabriel também, né, no grupo. Nós temos um questionário que é importante ser preenchido para que possamos conhecer a realidade da pastoral dos servidores em cada capela ou em cada paróquia. Então, vai ser disponibilizado esse questionário para ser respondido, tá bom, a respeito. Se alguma coisa não estiver coerente ali ou estiver faltando, por favor, nos comunique para que nós possamos corrigir, claro. Então, esse link, depois, no final, né, eu te falo onde que vai estar. Eu conversei com o Padre Gabriel hoje, perguntei para ele se era importante nós montarmos um Google Sala de Aula, aonde vai estar ali postado material, até mesmo à medida que vai se preenchendo o questionário, eu vou, com um e-mail que vai ser cadastrado, eu vou convidando as pessoas para fazerem parte dessa sala de aula. Então, nessa sala de aula, eu vou disponibilizar o material que eu vou usar hoje, também vou disponibilizar outros materiais, e os próximos formadores que quiserem, provavelmente vão querer, disponibilizar o material para que vocês possam ter acesso. Aí não precisa ficar salvo só no grupo de WhatsApp, mas aí está salvo ali num lugar específico, você entra lá, e acaba tendo esse material para revisar quantas vezes forem necessárias, para que vocês não percam. Até esse momento, se vocês puderem me dar um joinha, estão entendendo? Estou falando claro, muito rápido, tá tranquilo? Ok, então vou seguir, tá bom? Eu tenho costume de falar muito rápido, então, como nós temos 1h30 mais o tempo, muito obrigado aí por todos os que colocaram joinha, que deram um sinalzinho aí, eu fico feliz, obrigado. Então, esse Google Sala de Aula, claro, depois nós vamos também, eu vou colocar o link de convite, se quiserem já diretamente entrar lá para postar. Já deixo aqui já avisado de antemão qual vai ser a próxima formação. A data prevista, segundo a nossa formadora, é o dia 23/5, tá bom? A próxima formação, no mesmo horário. E a formadora é a Inês, ela é aqui do Conselho Tutelar de Santa Terezinha. Ali está a descrição no que ela é formada. Ela é psicóloga, né? É especialista em política de assistência social. Ela nos ajuda bastante aqui no colégio onde eu trabalho também, e é sempre disponível para ajudar. E aí ela é uma das convidadas, e ela vai fazer a fala na próxima semana, tá bom? Sobre essa rede de acolhimento, sobre como é o processo, né, no município, como que se deve proceder, e assim, vou deixar ela falar no próximo encontro. Eu não sei se a Inês está, eu mandei o link para ela da sala de aula, a Inês está aqui, na sala conosco? Não, né? Acho que ela não conseguiu. Mas eu mandei o link para ela, que se ela quisesse
entrar um pouquinho para participar. E hoje nós vamos falar sobre o coordenador como sujeito do cuidado. E esse cuidado é o cuidado com ele mesmo e o cuidado com a pastoral a qual ele está servindo, né, a qual ele é membro. Às vezes não só membro dessa pastoral, né, de outros movimentos também dentro da igreja. Isso é louvável, parabéns, isso é graça de Deus, mas nós temos que parar um pouquinho hoje e olharmos para esse coordenador como sujeito do cuidado. Os objetivos é refletir sobre esse coordenador como servo e formador, porque nós formamos tanto para uma função como também para uma ação fora da igreja. E aí, o que eu percebo muitas vezes é que o coroinha, o acólito, o cerimoniário, nem tanto, mas também, dentro da igreja, ele é o bom, ele é querido, ele às vezes atua ali belo e bonito com as vestes, porém na escola, porém na rua, na pracinha, ele atua errado. E aí vem aqueles comentários, olha, mas ele não é coroinha, como é que ele faz isso, né? Ele não é acólito, como é que ele entra com a cruz, ele faz isso lá no altar e agora, então nós precisamos ter essa conversa e esse tato, porque na hora que nós chegarmos no coroinha, ou na família, né, no responsável dele, nós temos que ter essa conversa, porque ele precisa dar testemunho, e nós também precisamos. Então, ele é formador também, né? A missão dele, nossa, né, de coordenador, no caso, não é só para a função de coroinha lá dentro da igreja, é fora também. Incentivar o autocuidado emocional e espiritual do coordenador, tá? Vamos fazer aqui algumas atividades, tanto que eu até sugiro que quem pode pegar uma caneta, um lápis ou um pedaço de papel para anotar algumas coisas, que depois vai ter uns exercícios que vocês vão poder ir fazendo e vendo o resultado. E aqueles que vão fazer depois podem também fazer os exercícios e verem o resultado. Nós queremos promover o autoconhecimento por meio dos temperamentos. Não sei se alguém aqui, provavelmente sim, já ouviram falar de temperamento, e eu falei para o padre que eu ia trabalhar exatamente em cima de algumas características dos temperamentos. Eu trabalho isso dentro da sala de aula com os meus alunos, quando eu trabalho o projeto de vida, habilidades socioemocionais, a análise de textos filosóficos, porque isso ajuda o aluno, quando eu conheço quem é aquele que está na minha frente, ou quando eu tenho um conhecimento maior sobre quem ele é humanamente falando, eu tenho uma abordagem diferente. Quando é que eu começo a amar mais a minha igreja? Quando é que eu começo a amar mais a Jesus Cristo? Quando eu conheço, né? São Paulo já falava isso, é preciso conhecer para amar. Então, conhecendo essas pessoas, ou qual é essa característica humana dela, é que nós vamos conseguir ter uma abordagem muitas vezes diferente, ou vamos conseguir ter mais êxito naquilo que nós estamos propondo dentro das reuniões, das formações e tudo mais. E a ideia também era apresentar o projeto, como eu já fiz no início, vou depois colocar lá no grupo, para que vocês possam ler de forma mais integral, não vou me ater a isso, mas ele vai sendo apresentado ao longo dos meses de formação, né? Apresentar essa proposta formativa. Os conteúdos de hoje, o caminho da formação, esse é o projeto, esse autocuidado e esse autoconhecimento sobre os temperamentos também, tá bom? É importante que quem coordena o serviço do altar não está apenas, né, organizando funções, mas ele está cuidando de corações, né, e está formando discípulos. A gente tem que estar essa imagem. Eu digo para vocês que quando o Flávio no começo disse que nós somos da velha guarda, né, para não dizer que a gente é mais antigo, das primeiras turmas de cerimoniários que serviu na diocese, fui cerimoniário por algum tempo antes de entrar no seminário, depois, quando eu fui para o mosteiro, durante 5 anos aí eu já deixei essa função na diocese, e aí a gente vê, fala, nossa, mas que vontade que dá, né, de voltar, de servir, mas eu posso olhar para isso e dizer assim, foi enriquecedor, e eu comecei a amar as coisas da igreja, aquilo que era da igreja, quando eu comecei a ser cerimoniário, a ser formado. Então, veja, os meus formadores, talvez, né, eles não estavam atentos a isso, eles estavam pensando, o Reginaldo está se apaixonando pela igreja. Não, é verdade, eu estava se apaixonando pela igreja. E eu comecei a amar mais a minha igreja quando os meus formadores, né, as pessoas que estavam ali nessas primeiras formações, me mostraram essa igreja e esse serviço tão maravilhoso do altar. E aí, para dar sequência, eu gostaria de falar de uma entrevista. E aí eu vou publicar aqui
para nós assistirmos o vídeo, tá bom? É um videozinho curto, na verdade, 6 minutos, mas vai falar de uma entrevista. Só um pouquinho. Reginaldo está tentando aqui projetar. Vamos parar aqui. Todos veem bem, né, agora. Então, vamos ouvir ali o recadinho. Vamos lá? Uhum. Tá, hoje é 1º de junho. Por favor, diga o seu nome e soletre. Eu sou Deus. D-E-U-S. Então, por que concordou em dar essa entrevista? Eu falo com meus filhos todo o tempo. Sei, então eu sou um dos seus filhos. É claro. Quando ouço as pessoas dizendo, perdi a fé, imagino elas desistindo, não conseguindo mais procurar. Qual é o trabalho? Você não vai acreditar nisso. Eu tô fazendo uma entrevista. Tá certo. Com quem? Com Deus. Eu adorei. É uma ótima ideia. Gostou? Porque eu tava começando a ficar na dúvida. Quanto é 2.427 vezes 641? 1.572.696. Então Satã também é real. Sim, mas francamente superestimado. Superestimado? Engraçado dizer isso. Por quê? Ele só tem poder na medida em que você dá a ele. Pessoas fazem escolhas. E essas escolhas têm consequências. E se minha vontade fosse parte de cada decisão humana, como as coisas seriam? Deve fazer suas próprias escolhas. E deve viver através dessas escolhas, não importando como chegou até elas. Eu não tô nem um pouco à vontade com isso. A salvação é real, Paul. E ainda pode acontecer para você, mas precisa entender uma coisa muito importante. A fé não é uma coisa que você pode só ter, não no sentido convencional. Porque a fé não é o objetivo. A fé é o processo. Muito parecido com o casamento. Os votos que você faz não são o fim, são só o começo. É preciso tempo e dedicação, todos os dias. Que homem voltaria com a mulher que traiu ele? O Paul estava sempre no trabalho ou na biblioteca teológica. Ele parou de ir para a igreja no grupo dos homens porque perdeu a fé. E a culpa é minha. Eu tava procurando um sinal. Qualquer sinal. Diga, quando foi pro Afeganistão, que aspectos da minha vontade você considerou? Ou só pensou que tudo foi vontade minha? E aí, qualquer coisa serviu. Você viajou 11 mil quilômetros para uma zona de guerra, Paul. A guerra muda as pessoas. Você devia saber que uma viagem dessas teria consequências para você e para sua família. Acontecem, mas eu tô aqui agora, voltei. Mas tem sido pior desde que você voltou, Paul. Eu não posso viver assim. Eu posso mudar, eu posso ser melhor. Eu quero ser melhor. Não dá pra resolver isso. Isso? Paul, quando a confiança no casamento foi quebrada, como se resolve? Você quer jogar tudo fora por causa de um erro. Oh, você está sendo paranoico. Só estou aqui para ajudar. Obrigado, mas eu posso cuidar da minha vida. Pode mesmo? Eu posso sim! Olha só. Encontre a sua esperança e resolva isso. Eu tô tentando. Paul, eu já disse. Tenho um papel ativo na vida de todos os meus filhos. Então vamos parar de perder tempo com coisas que você já sabe e vamos continuar. Vamos lá? Você é o único e verdadeiro Deus? Está claro? Isso tudo é muito interessante, mas eu ainda não me vejo nisso. Tá bom. O que acha dessa manchete? A sua vida não é um teste para a vida pós-morte. E se você parar de se preocupar com isso, pode ter tempo para fazer outras coisas, coisas como amar uns aos outros e viver a sua vida. Pelo tempo que durar. Paul, eu lhe dei um grande presente. Uma nova motivação, uma nova responsabilidade. Mas depende de você receber o meu presente, antes que seja tarde demais. Nem sempre há sinais quando alguém está com problemas. Mas você não pode esconder de mim. Por que tá fazendo isso comigo? Você perdeu o seu caminho, Paul.
Não, você deixou isso acontecer comigo. Como assim? Eu orei. Eu sei que orou. Implorei a sua ajuda. E você acha que coisas ruins aconteceram com você porque eu não vi? Você não ouviu? Coisas ruins acontecem todo tempo, todo dia, a cada minuto de cada dia. Você sabe disso, você mesmo disse. E é muito triste. Mas a maioria das pessoas só parece notar as coisas ruins quando acontecem com elas. E talvez essa seja a parte mais triste. Por que não ajuda a gente? Eu ouço vocês. Ouço tudo. Porque há guerra, fome, pobreza, doenças, fogo, enchente e crianças que somem. O homem perde a esperança. Tem que fazer algo. Sim, fazer algo. Você tem mais poder do que pensa, Paul. Alimento pode ser plantado, doenças curadas, guerras terminadas. Um veterano com problemas pode ser ajudado e um casamento pode ser salvo. Então, quando me perguntarem por que tudo isso está acontecendo, comecem olhando uns para os outros. E é lá que eu estarei. Não, eu preciso de um milagre. Bom, milagres acontecem todos os dias e às vezes, o milagre é você. Ter fé não vale muito, se você realmente não acreditar. Eu continuei orando, claro, mas parei de procurar. E até de ouvir. Equinácio. É, ela faz milagres. Milagres. Olha, acontecem todo dia. Eu entendi agora. Com certeza foi um sinal. Muito bem. Apesar do vídeo ser um pouco extenso, eu não quis tirar porque algumas frases que eles vão dizendo, vão conversando, fica interessante ali no final. O diálogo ali é em torno, né, dessa entrevista com Deus. E aí nós vamos analisar isso agora junto com a leitura que nós fizemos no começo e junto com o que nós vamos falar no conteúdo. Eu só vou voltar aqui à apresentação dos slides. Está na tela cheia novamente. Flávio, me ajuda aí. Tá sim. Tá? Então tá bom. Bom, as perguntas, né? Se eu estou como coordenador de coroinha, de acólito, né? Se sou responsável por cerimoniários, depois de ouvir muitas crianças, com certeza nessa missão nós temos perguntas, certo? E de modo mais descontraído, se essas perguntas fossem levadas a Deus, né? Fossem feitas para Deus, e se essas perguntas tivessem a ver com a função, se nós pudéssemos perguntar para Deus, se nos levássemos tão a sério algumas coisas que acontecem, como seria, como nós estaríamos depois que terminasse o serviço? E se essas perguntas fossem levadas para Deus, diante dele, ao recebermos o tesouro ali, os talentos, né? Se nós temos essa capacidade de estarmos à frente de pessoas, de crianças, mais detalhadamente, se estamos à frente ou estamos liderando, podemos dizer assim, crianças e jovens que estão lá no altar e que se eles errarem, a gente vai pensar, nossa, mas sou eu que sou responsável por eles, estão errando porque eu não sei ensinar. Então, com sinceridade e naturalidade, será que essas perguntas nós teríamos coragem de fazer para Deus, né? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas que poderíamos fazer para Deus, ou poderíamos estar ali no nosso coração inquietando quando acontecesse alguma coisa na nossa pastoral. Deus, por que a sineta sempre toca fora da hora quando tem gente nervosa, né? Será que alguém já fez essa pergunta? Eu, quando eu era responsável por alguma celebração, sim, eu fazia, né? Por que ela toca, né? Como vamos segurar a sineta? E é um serviço, é algo tão simples a princípio, né? Será que o Senhor testa, né? Deus testa a nossa paciência quando o microfone resolve não funcionar bem na hora da missa, né? Antes está tudo funcionando e depois não está funcionando, ou coroinha, ou quem é responsável pelo microfone não segura direito, né? Aí acaba aqui atrapalhando o padre, ou acaba ali dando...
será que Deus está testando a nossa paciência? Será que Deus... Por que que os coroinhas sempre ficam com sede bem no momento solene, né? Eu tenho uma sobrinha que é coroinha. E engraçado, e tenho meus primos também, né? E engraçado que enquanto está em casa, nunca dá sede, né? Não, ou está lá sentado no banco, não dá sede, fica sentadinho. Mas quando vai servir o altar, tem sede, não para quieto. Então, será que eles ficam sempre com sede nesse momento? Ainda mais no mais solene, né? Ou então fica inquieto, ou começa a olhar para a coordenadora, né, olhando assim, se está lá no presbitério, olha, fica olhando para quem está lá embaixo, né, será que está preocupado que alguém não veio? Será que Deus acha graça quando a vela insiste em não acender ou apagar, né, por causa do vento? Hoje a gente já tem formas de manter a vela acesa, né, mas será que Deus acha graça quando a vela apaga? Será que ele dá risada? Eu me pergunto às vezes, quando eu estou lá participando da missa, né, eu fico olhando que às vezes a vela apaga, ou então o coroinha, ou quem está com a vela, vem na procissão, né, e a vela tá toda, tem só uma vela acesa, o resto está tudo apagado, porque a cortina de ar da igreja apagou as velas quando elas entraram, né. É engraçado. Será que Deus é o Senhor que multiplica os esquecimentos de túnicas, de símbolos, ou a coroinha que não vem, né, como a gente pediu? Eu acho que a conexão do Reginaldo. Oi? A conexão travou. Volta de novo, acho que você estava Apareceu de novo? 5 para o 6 ali. Não, já tá, já. O seu áudio travou. Voltou? Voltou. Ah, tá bom, desculpa. Santa Terezinha anda passando por alguns percalços aí da internet, viu? Bom, então, por que sempre tem alguém que se pergunta se é minha vez bem na procissão, né? São perguntas que talvez nós poderíamos fazer, além de que, será que Deus, o Senhor, entende quando a gente reza pedindo que ninguém derrube nada hoje? Que quando o librífero vai lá mostrar o missal para o padre, tomara que ele não vire na página errada, ou então não escape a fitinha que está marcando onde ele tem que colocar para o padre. Por que o incenso faz tanta gente lacrimejar dentro da igreja? Tomara que ninguém reclame hoje do incenso. O Senhor fica orgulhoso quando conseguimos terminar uma celebração sem improviso? Eu acredito que isso nunca aconteceu, né? Celebração com algum improviso para resolver alguma questão ali de última hora. E, por fim, numa entrevista com Deus, eu poderia perguntar, o Senhor também sorri quando, vendo o nosso esforço para servir com alegria, mesmo quando tudo dá uma pequena baguncinha? Parecem perguntas bem aleatórias e nada de formativa. Porém, se nós vermos, nós precisamos estar felizes, né? Tem a palavra que diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E às vezes nós precisamos lidar com mais leveza na função que nós estamos desempenhando. E a missão continua sendo linda, mesmo que algumas coisas não saem como planejado, como previsto, ou de acordo com a rubrica. E a simplicidade de coração, o coração disponível, às vezes é o mais bonito para Deus, é o que mais é. Só um pouquinho que já retorna, tá? Problemas técnicos, pessoal. A internet. Por que será que sempre na hora da formação a internet resolve ficar ruim, né? E outra pergunta, vou falar para ele colocar o item 11 ali. Só um pouquinho que ele já retorna. Oi, irmão. Mas tá feio, né? Não, Isso que tá só eu em casa, hein? Você vai colocar o item 11 agora ali. Por que que na hora da formação a internet resolve travar? Ah, é verdade, eu vou colocar isso nos próximos slides. Bom, então vamos... Isso era só para introduzir, porque eu não queria começar com algo que às vezes a gente vai para uma formação, a gente espera algo muito bem redondinho, né? Eu falei, eu vou começar de uma forma não redonda, vou começar de uma forma fora da casinha, para nós pensarmos de fora. Como eu estou de fora, porque eu não estou na coordenação, não estou à frente de nenhum coroinha, mas eu olho isso de fora, então nós podemos olhar, e eu gostaria que vocês anotassem, tá?
o que é esse exercício? Vocês vão anotar para depois vocês verem esse resultado lá na frente quando eu explicar, tá bom? Então, se vocês olhando essas imagens, qual dessas imagens melhor ilustra você, como coordenador, como responsável dos coroinhas, dos servidores do altar da sua capela? Qual é o que mais representa? Ali nós temos a alegria, o senhor nervosinho, o medroso, nós temos a tristeza, né? Eu coloquei esses 4 porque eles têm a ver com os temperamentos que nós vamos falar, tá? Qual deles me representa? Então, você anota ali 1, 2, 3 ou 4. Depois, mais para frente, eu vou dizer qual é cada um. E aí, nós vamos já com esses exercícios, se nós vamos anotando, nós vamos aí fazendo uma avaliação. Claro, aqui é um exercício, não é um teste psicológico dos temperamentos. É um exercício para nos descobrir mais, nos conhecer mais, que depois pode ser aprofundado com um terapeuta, com uma pessoa, né, com conhecimento sobre e com os testes para confirmar ou avaliar de forma mais profunda esses temperamentos em nós. Dessas colunas de palavras, eu vou dar aí uns 2 minutinhos, vocês precisam olhar e dizer quais palavras estariam mais associadas a você. Na primeira coluna, dessas palavras que estão ali, quais define você? Na segunda coluna, quais palavras define você? Na terceira e na quarta, tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês lerem, tá bom? Anotarem, ou verem qual é a que tem mais palavras que aparece que te identifica, como coordenador ou responsável de coroinha. Vou deixar aqui, vou fechar meu microfone, tá? Certo? Podemos seguir? Posso passar o slide? Alguém ainda está fazendo anotação? Vou passar, então, tá? Depois ele vai ficar disponível também para aqueles que quiserem reavaliar-se ou olhar novamente, fazer a anotação, tá bom? Vou passar. Bom, tanto as imagens como as palavras apontam em uma direção. Qual direção? A do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. E para nos conhecer, nós temos diversas dimensões, porém eu vou trabalhar aqui com uma chamada de temperamento, certo? Aquilo que nós vamos ver é a nossa raiz, se nós formos pegar ali uma árvore, seria a raiz da árvore. E é muito importante que o coordenador se conheça um pouco mais sobre temperamento, ou sobre essa questão humana, psicológica, afetiva, emocional, porque o serviço é um ministério de formação, o serviço que nós prestamos, que vocês prestam, é um serviço de formação humana e espiritual. Não é apenas uma organização litúrgica para celebrações dentro da igreja. Quando o coordenador conhece o seu temperamento, ou se conhece um pouco mais, né, estendendo aqui de forma mais genérica, né, em todos os sentidos, ele entende as suas reações, ele consegue saber o porquê que ele é impaciente, porque ele é tímido muitas vezes para corrigir uma pessoa, ou para, né, fazer ali o alinhamento necessário, por que ele é entusiasta e às vezes acaba abraçando todo mundo, né? Abraça tudo, mas acaba não fazendo tudo da forma com que deveria fazer, se ele abraçasse menos. Evita agir por impulso, né? Ou muitas vezes por julgamento, porque isso acontece, nós somos seres humanos. Cresce nas virtudes cristãs, porque quando eu conheço o temperamento, ou quando eu me conheço um pouco mais, eu sei onde eu preciso agir para corrigir, e isso é importantíssimo.
eu acho não é algo importante que nós devemos, é o exercício da humildade, reconhecer quais são, né, os nossos desafios humanos, evita comparações injustas, aquele coroinha é melhor que aquele. Claro que numa determinada celebração de uma importância muito maior, nós vamos delegar para coroinhas, eu falo coroinhas, mas aí estou falando de todos os servidores, né? Nós vamos delegar para aqueles que já têm mais conhecimento. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo em relação a comparar. Você não vai porque você não conhece, não. Às vezes ele não tem tanta habilidade. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu faço isso para desestimular? Então, o ritmo de cada um, porque nem todos são, nós vamos ver que nada é igual, nenhum servidor do altar vai ser igual, vai ter ali, talvez, né, uns que se parecem, mas não são iguais. Corrige com caridade, quando o coordenador conhece isso. Ele motiva de forma adequada, e motivar não é ficar só elogiando, motivar não é ter que dar docinho todo final de celebração, por quê? Nós somos cristãos e nós temos que saber que é uma obrigação nossa estar na igreja, ao menos uma vez na semana, principalmente não na missa dominical, nas outras celebrações também, mas a dominical é um preceito. Então, eu não tenho que ir porque eu vou ganhar um docinho da coordenadora no final ou da tia dos coroinhas no final. É bom, cada capela se organiza da forma que prefere, porém, ele não tem que ir porque ele vai receber esse docinho, ele tem que ir porque ele vai servir ao Senhor. Ele evita atitudes autoritaristas, ele evita esse contato áspero com o coroinha, ou o rosto áspero, e aí eu vejo que muitos coroinhas, muitos servidores do altar são meus alunos também, e às vezes eles comentam, né, que como eles sabem que eu sou católico, também participo ali da igreja, e me veem na igreja, e eles falam, professor, você viu a cara da tia quando eu fiz isso? Você viu como é que ela me cobrou? Você viu? Aí eu tenho medo dela, professor. Porque eles sabem, eu nunca não escondo que eu fui já cerimoniário, que eu participo da igreja, eu não escondo isso dos meus alunos. Claro, eu não faço nenhum tipo de, né, promoção religiosa, porque a gente se entende que ali não é o lugar mais adequado, porém não deixo de dizer sobre a minha fé, e defendo ela quando é necessário, né? Ali dentro da sala de aula e dentro das aulas. O coordenador que se conhece, ele resolve conflitos e distribui funções com mais sabedoria, com mais tranquilidade, ele não tem peso de consciência te designar, né? Ele consegue dizer, você vai fazer isso hoje, você vai fazer isso amanhã, né? Ou você não faz isso agora, você vai fazer... Ele consegue ter esse tato, essa tranquilidade maior. Ele compreende que Deus chama cada servidor de uma forma diferente. Cada um vai responder ao chamado de uma forma diferente. Uns vão ficar muito tempo servindo, outros não vão ficar servindo tanto tempo, né? Outros vão ter dificuldade e talvez por falta de apoio, falta de acompanhamento da família, que já às vezes, até dentro eu digo da escola também, isso já transparece muito, as famílias que não participam da vida escolar da criança, imagine às vezes na vida de fé da criança, do adolescente, e eles sentem isso. Eu lembro quando o Maino, né, meu filho, que é meu primo também, quando tivemos a reunião antes da investidura dele ser investido coroinha, eu lembro que as tias aqui de Santa Terezinha falaram assim, pai, não traga só ele para a igreja, né? Você venha para a missa com ele, porque ele vai ficar muito mais motivado se você estiver sentado ali, olhando para ele. E é verdade. A criança se sente muito mais amada, muito mais valorizada, e participar da missa não vai diminuir nada em ninguém. E o serviço do altar se torna um caminho de santidade, como também ajuda a transformar o nosso temperamento em virtude, né, as atitudes. Nós não vamos trocar de temperamento, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas nós vamos transformar, nós vamos santificar as ações do nosso temperamento. Em resumo, então, esse servidor, esse coordenador, que se conhece um pouco mais, que busca se conhecer para servir melhor, ele entende que a formação dele ajuda na formação espiritual e humana das crianças. Coordena pessoas não apenas para que elas estejam aptas para as funções dentro da igreja, mas também para serem seres humanos melhores fora da igreja, para serem cidadãos cristãos bons, não só de fachada ali, ou, né,
só para usar ali a veste litúrgica e depois é outra pessoa. Não, porque nós não podemos ser só cristãos assim. Ajuda a não impor o seu jeito como o único correto, porque eu já vi essa diferença onde um coordenador fala que na paróquia dele o serviço do altar é melhor que da outra. E aí gera um grande problema, gera um conflito ali, né? Por que é melhor? No que é melhor? A criança às vezes não entende o porquê. Ela não sabe, ela não tem um julgamento crítico, e ela vai começar a fazer comparações, ou vai começar, às vezes, emitir algum juízo, sem ter conhecimento, que talvez você tenha. E, às vezes, alguns comentários e algumas falas que nós fazemos na sacristia, ou em determinados lugares onde tem servidor do altar, elas deveriam ser guardadas só para nós. Elas não deveriam ser expostas. Ou deveria ser falado com a pessoa que seria responsável pelo serviço do altar, né? Os coordenadores diocesanos, o assessor, mas não, ou com o padre da paróquia, mas não perto dos coroinhas, porque eles vão emitindo juízo. Eles vão falando, aquele padre é ruim, aquele padre é bom, eu não vou servir naquela missa, e isso acontece. Porque às vezes a gente não conhece o temperamento, não conhece quem nós somos, e aí a gente fala achando que está tudo bem, mas as crianças não entendem isso como tudo bem. Então, aí vem a leitura que nós fizemos. O reino dos céus é semelhante a um homem que, viajando, ele vai distribuir aos seus servos os bens. E aí ele dá talentos, né? A uns 5, a outros 2, a outro 1, e segundo a sua capacidade. E depois ele parte em viagem. Foi a leitura que nós fizemos. Nessa parábola dos talentos, Jesus ensina o quê? Que Deus confia dons e capacidade. E vocês coordenadores, sabem disso. Vocês foram chamados, vocês disseram sim, e ele vai capacitando, ele vai ajudando, ele vai dando ali aquilo que você precisa, se você pede, né? Não é só agora vai vir do céu e pronto, acabou. Não, eu vou pedindo discernimento, eu vou buscando informação, eu vou buscando o melhor para esse serviço ficar cada vez mais digno do Senhor e cada vez melhor. Cada um recebe de forma diferente. Um coordenador recebe meio lá a tribulação da família dele, outro recebe meio a tantas pastorais que ele está, outros têm que sair de uma pastoral para poder servir o altar ali, porque já está com um monte de outras funções. Então, essa parábola dos talentos, Jesus, né, está dizendo isso, que o importante é se desenvolver e colocar a serviço, não ficar guardado, como vai ter um que vai guardar o seu talento. Eu não preciso servir todas as pastorais. Às vezes eu posso servir só em uma, porque é um talento que eu tenho, mas eu vou servir, vou fazer dar frutos. Ou seja, então, os talentos podem ser dons, aqui só para a gente entender um pouquinho isso, os talentos podem, para nós entendermos, né? Podem ser dons, inteligência, criatividade, liderança, pode ser espirituais também, que aí é fé, caridade, o serviço, né? Vocês vão ver ali o diálogo, né? Na entrevista com Deus, esse filme é bem interessante. Vocês vão ver que a fé, ele é um processo, né? A fé, nós vamos crescendo na fé, ela é um dom, ela vai crescendo. E aí, às vezes, a gente quer que alguém tenha a mesma fé que nós, ou seja, na mesma medida, e não é assim. É a oportunidade, a responsabilidade confiada por Deus a nós. E, ou seja, os talentos são as graças e as capacidades que Deus vai nos dando, ou nos deu, para desenvolver o bem. Que bem? Esse serviço do altar. E aí os temperamentos fazem parte disso. Está dentro de nós. Ele é parte integrante de nós, coordenar pessoas. Ele é a parte inata. Eu não tenho como tirar da minha vida o temperamento. Eu não tenho como eliminá-la, porque ela faz parte da minha herança genética. Lá, da graça que Deus concedeu aos meus pais de me gerarem. E aí ela é considerada a dimensão biológica e instintiva. É aquilo que é a ação é a reação da ação que está acontecendo. Então, é o princípio da lei da ação e reação. Eu reajo de acordo com ela, com o que eu estou carregando dentro de mim. O temperamento é a primeira coisa que vai se manifestar da nossa personalidade, as nossas reações. São traços que, nascendo conosco, vão estar dentro da nossa personalidade, e essa personalidade ela vai sendo moldada com as experiências da nossa vida. E do caráter, que é o quê? O caráter vem da onde? Vem dos princípios morais, né, de um indivíduo. Aquilo que eu vou, com a experiência da vida, eu vou adquirindo e vou dizendo, isso é meu princípio, né? Eu ajo dessa forma. Então,
vai ser, tudo isso está dentro de nós. E aí aqui tem uma ilustração, para ficar melhor, né, a compreensão. O que seria, num desenho, né, ilustrativo, o que seria, então, a personalidade? É essa parte visível do comportamento. É aquilo que é a copa, né? Todos estão vendo. É aquilo que está mais visível, que chama mais atenção. É aquilo que está para fora. Então, eu estou vendo quem é a parte que define as decisões, que me define enquanto caráter. Ah, ele é assim, né? Então, ele está vendo. As pessoas estão vendo como eu sou. Os outros estão avaliando aquilo que eles estão vendo em mim. O que é o caule, perdão, ou o tronco? É o que sustenta. É aquela, nós podemos comparar aqui, numa simbologia, lógico, o caráter, é o conjunto dos traços psicológicos e morais de uma pessoa, que precisa ser muito bem definido, mas não vai ser definido ali na primeira, segunda infância, vai ser ao longo da vida, né? Principalmente até essa maturidade depois dos 18, até os 21 ali, que vai se concretizando, né? E aí, esse caráter vai sendo moldado pelo quê? Pelas raízes. Essas raízes são os temperamentos, é o resultado. É a base da nossa árvore, é a base da nossa humanidade. É responsável pela fixação do vegetal no solo. Então, quem é que garante que eu me mantenho em pé? Quem é que garante quem é o Reginaldo? Essas raízes. E o Reginaldo é assim, mas o Reginaldo nasceu nervoso, depois eu vou dizer qual é o meu temperamento, né? Vocês vão, ou alguém vai me, eu vou perguntar para alguém aí, qual é o meu temperamento? Tá tudo embaralhado, o temperamento está misturado em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vamos fazer, ele está ali, de uma forma ou de outra, mais intenso, menos intenso, mas está. Então, é resultado de tudo isso dentro de nós, da junção das nossas experiências, da nossa genética, e ele vai se manifestando. Pergunto novamente, estou indo muito rápido, tudo bem? Estão conseguindo compreender? Então tá bom, porque aí eu vou tocando. Eu não vou ficar fazendo muito intervalo, porque eu tenho bastante slide, e aí eu gostaria de passar tudo, tá bom? Mesmo porque vai ficar gravado, depois a gente pode retomar, e para não perdermos muito tempo aqui falando, conversando, e daí acaba deixando algum slide, que é importante sabermos isso. Então, os temperamentos, eles não são bons nem ruins, mas precisam ser educados pela graça, a graça de Deus. Então, eu não posso dizer, o temperamento fulano, o temperamento é ruim, esse é bom. Não, vocês vão ver que daqui a pouco, quando eu faço essa aula com os alunos, porque eu dou essa aula para os alunos, né, eles falam, professor, mas eu não queria ser colérico, eu queria ser sanguíneo, porque sanguíneo é mais legal. Não tem nada a ver com ser mais legal ou menos legal. Tem a ver com o que nós carregamos dentro de nós, com as nossas experiências, com as pessoas que nós convivemos também vão ajudando a educar esse temperamento. E aí nós vamos ver crianças mais difíceis e crianças menos difíceis, né? Os temperamentos influenciam como nós usamos os talentos. Como eu trabalho, como é que eu vou pôr em prática para gerar frutos. Eles vão influenciar no meu estado de humor. Por isso que Hipócrates vai criar, que é o criador da teoria dos temperamentos, né? Ele vai falar que é a teoria dos humores. Ou seja, os talentos são os dons que Deus nos dá. Mas o temperamento é como nós administramos eles. É como nós vamos fazer ele frutificar. E aí que está, posso dizer, o tendão de Aquiles para alguns. Como? Por isso que nós estamos tendo essa formação, por isso a preocupação de formarmos bem essa parte humana, porque a parte litúrgica, vocês sabem, muito melhor que eu, conseguem fazer. Pegar um livro de liturgia, pegar o missal, vamos ler, vamos estudar essa celebração, e ela vai embora. Mas e a parte humana? Na hora que eu estou ali, na hora da ação, às vezes a nossa parte humana fala muito mais alto, na hora de falar, principalmente quando a gente fica nervoso. Deus dá os talentos, temperamento é a base desse ser humano que tem esses talentos. E a graça é o que aperfeiçoa essa natureza nossa, esse gênio dentro de mim, é a graça de Deus, e nós temos que pedir. Deus nos chama a esse ministério, né, essa pastoral, porém, eu preciso que ele me diga, eu preciso pedir para ele essa graça, não vou mudar agora tudo só porque eu tenho essa função, não, eu vou pedir a graça de crescer em santidade, e a virtude essa graça de ir pedindo a santidade e se tornando cada vez mais santo no que nós fazemos é que vai nos orientando para o bem, e nós vamos orientando os outros, formando os outros para o bem. E esse bem não vai ficar só na igreja, vai ficar dentro de casa,
vai ficar lá na escola, vai ficar em outros ambientes que eles vão viver, porque eles não vão ter vergonha de dizer que eles servem a Deus, né? E os temperamentos não determinam o talento, mas podem facilitar ou dificultar o seu desenvolvimento. É interessante nós pensarmos nisso. É preocupante quando nós olhamos para os nossos adolescentes, jovens de hoje, eles estão preocupados se a missa vai demorar. Eles estão preocupados quanto tempo o padre vai demorar no sermão, né? Quanto tempo vai levar para a missa acabar. E aí os pais estão também agindo dessa forma, porque eles mandam mensagem para os coordenadores, para as tias de coroinha, perguntando que horas acaba, mas ele deveria estar lá. Então, e nós, não é, aí eu digo que nós não temos que lidar só com os temperamentos nossos e das crianças, é também dos pais, que eles geram essa ansiedade, essa angústia nos filhos, e os filhos vão cada vez mais imediatistas e vão cada vez mais dificultando, às vezes, o trabalho coletivo. E nós temos que as famílias que só têm um filho, né, também tem outras dificuldades para serem resolvidas ali quando vai trabalhar no coletivo. E isso tudo vem para o serviço do altar também, aparece ali. A teoria dos humores, né, a teoria dos temperamentos, foi ali, começou a ser pesquisada, né, desenvolvida pelo Hipócrates, né, bem antigamente, e aí, lá na Grécia, e isso antes de Cristo, e depois Galeno, que foi também após Hipócrates, ele vai estudar um pouco sobre a teoria dos humores, e ele vai dizer que o nosso corpo está ligado por questões biológicas que nós não podemos negar, e que cada uma dessas partes, né, do nosso corpo estaria sendo controlada, lógico, por uma parte dele. Esses humores, esses temperamentos estariam controlados por uma parte. E aí, claro que aqui é uma visão simbólica para explicar, né, que nós vamos usar, porém, ele vai dizer que nosso corpo, ele tem ações devido a essas partes que controlam os nossos temperamentos. Aí aqui nós vamos fazer um exercício agora, tá? Serão 10 perguntas, vocês só vão anotar o número da pergunta e a resposta, não precisam anotar a palavra, tá bom? Vai ser um exercício para nós sabermos qual é o temperamento. É um exercício para vocês descobrir o seu temperamento, se alguém não sabe, ou talvez quer confirmar o temperamento que já tem, ou quer confirmar qual é o seu... Agora eu vou relacionar eles com o serviço do altar de coordenador, tá? E aí vocês vão respondendo para saber qual é o meu temperamento. Tudo bem? Podemos começar? Todos têm lápis, caneta para ir anotando as respostas, para no final saber? Beleza, então. Vamos, então, à primeira pergunta. No grupo que eu estou, né, ali com os meus coroinhas, acólitos, cerimoniários, né, na minha capela, paróquia, como eu costumo conversar com todos, liderar naturalmente, observar antes de agir, manter o clima tranquilo. Como eu, como coordenador, faço, né, nesse grupo? Como que eu costumo agir nesse grupo? Segunda pergunta. Se eu tiver que votar, alguém levanta a mão e pede para eu votar. Pergunta número 2. Quando há desorganização, né, aquela baguncinha, que às vezes a gente fica preocupado, quando a gente não entende o que Deus quer, como o rapaz da entrevista não estava entendendo, né, o que Deus queria com ele, ele vai entender no final, que ele fala, agora entendi. Como eu tento animar o grupo, eu dou orientações claras, eu arrumo com cuidado, eu ajudo sem chamar a atenção. Como é que eu faço nessa desorganização? Quando não está nada distribuído, já está na hora da missa, ou quando de última hora surgiu aquela celebração ali e eu tenho que resolver. Como é que eu faço? Meu ponto forte enquanto coordenadora, é a comunicação, é a decisão, eu não tenho medo de tomar decisões e de responsabilizar-me por elas, a organização, é o equilíbrio, né? Eu não sou nem tão brava, mas eu sou mais flexível, como é? Qual o meu ponto forte na coordenação? Sou comunicativa, eu converso com o padre, eu converso com os ministros, com os responsáveis, como eu sou. 4. Quando algo dá errado na missa, eu tento tranquilizar a todos, resolvo rapidamente, penso no que faltou, evito tensão, ou o coroinha sai chorando lá do presbitério porque ele não fez o que devia fazer, ficou com vergonha e saiu. Como que eu tento, quando algo dá errado na celebração, o que eu faço?
5. Como lido com os novos servidores, né? Aquele grupo que começou ontem, aquele grupo que foi acolhido, né, na semana passada, que está começando o serviço no altar ali na nossa capela, na paróquia. Acolho com entusiasmo? Eu explico as regras? Eu ensino com calma? Eu deixo à vontade? Como é que eu ajo? Claro que já teve a formação, por isso está sendo acolhido, tá, foi investido, né? Mas quando ele começa a servir, como ele começa a vir para as primeiras celebrações que ele vai servir, como é que eu ajo? Né? Como é que eu lido com essa situação? 6. Quando tem reunião, quando tem formação com os coroinhas, ensaio, como é que eu falo? Eu falo bastante, o que que eu faço? Eu falo bastante? Eu conduzo as decisões? Eu escuto e analiso? Falo quando necessário. Como é que é o meu comportamento? Sete. Meu maior desafio enquanto coordenador ou coordenadora responsável é manter o foco, ser mais paciente, não me cobrar demais, ter mais iniciativa. Qual é o meu tendão de Aquiles? Claro, pode ter muito mais, né? Porém, eu quis só deixar os 4 aqui. Mas qual é o meu desafio? 8. Quando há um conflito, uma tensão entre os coroinhas, porque ele quer aquela função e aquela função foi designada para outro. Quando há um conflito entre coroinhas fora da igreja, eles trazem ali na hora do serviço. Ou, desculpa, quando eles não se entendem na hora do serviço lá no altar e daí gera alguma desavença. Eu tento conversar, intervenho diretamente, reflito antes de agir, eu busco conciliar. Qual é a minha reação? Como é que eu lido com isso? 9. No serviço litúrgico, eu animo o grupo, para que eles não desanimem, para que eles não saiam das funções, porque eles não deixem a pastoral. Eu organizo as funções, eu só designo as funções, e eu não fico muito preocupado se vai dar certo ou não, se o coroinha entende ou não. Eu cuido dos detalhes, eu vou lá, mostro cada lugar, será que ele entendeu, né? Então eu vou lá e mostro, organizo cada detalhe, eu cuido de tudo. Desde se a vela está acesa, se a toalha do altar está certa, se o coroinha está com a veste limpa, se o coroinha chegou a tempo, se ele cumpriu o horário de chegar na igreja, se ele não chegou no horário, ele não vai servir, porque tem uma regra. Eu cuido de tudo. Eu mantenho a harmonia. Eu tento buscar entender, né, ter mais cuidado, busco ver se há necessidade de ser tão exigente. Eu mantenho a harmonia, eu mantenho a calma, o equilíbrio. E 10. As pessoas dizem que eu sou. Então, agora vamos supor, se você já ouviu comentários ou pessoas dizendo que ouviram falar de você, enquanto coordenador. Eu sou comunicativo. Eu sou o coordenador comunicativo. Eu converso com todo mundo, com todos os pais. Eu não tenho problema de conversar, de falar, de explicar, eu sou firme, então eu não mudo da minha decisão. É assim. Se não for assim, não vai ser. Eu sou perfeccionista. Ali tem um erro escrito. Eu sou perfeccionista. Como é? Detalhes por detalhes, se não tiver certo, eu já vou, né, eu vou usar aqui uma expressão dos alunos, nossa, professor, vamos de voadora mesmo, para resolver o problema, né? Será que eu sou assim? Eu sou calmo, tranquilo, né, vamos resolver, vamos ensaiar, vamos fazer de novo. Eu vejo, assim, eu não sei se tem a coordenadora Santa Terezinha, está aqui na nossa reunião, ela tá? Acho que tem mais de uma tia, né, das coroinhas aqui, mas eu vejo assim, meu Deus, tem tias que eu vejo que são mais sérias, mas tem umas que, nossa, parece que adotam as crianças e daí as crianças amam elas, né? Parece que a mãe, a voz delas é mais do que da mãe e do pai. Então, se não chegar no horário, por mais que, não, eu tenho que chegar, porque a coordenadora não pode ficar brava comigo. Então, eu acho isso muito legal, porque isso é um carisma, né? A pessoa tem esse carisma. Agora, no próximo slide, vai aparecer o resultado. O que você tem que fazer? Conte qual letra apareceu mais. Se apareceu mais a letra A, a tendência de você ser sanguíneo é mais forte.
Se apareceu mais letra B, a tendência de você ser colérico é mais forte. E se apareceu a letra C, é melancólico. E se apareceu a letra D, é fleumático. Esses são os sanguíneos. Agora começou a aparecer o nome dos temperamentos, né? Definidos por Hipócrates e Galeno. Qual letra apareceu mais? Alguém gostaria de falar? Qual letra apareceu? Assim, é um exercício, né? Que poderia ser isso. Mas alguém gostaria do que resultado que saiu? Pode abrir o microfone e falar um pouquinho, daí eu paro de falar tanto, né? Ou escrever no chat também. O meu saiu sanguíneo. Ah, mas tá no seu rostinho. Eu já tinha feito outras vezes, né? Eu falei, vou fazer de novo só para garantir. Todas as vezes que eu faço, sempre sai o mesmo. Não, olha, eu já fiz vários e sempre sai o mesmo. Alguém mais? O meu saiu 3A, 3D e 3C. Olha, eu já vou explicar isso também. Que legal. Alguém mais gostaria de falar? Eu já tinha feito esse teste e saiu sanguíneo de novo. Sanguínea e usa óculos, né? Será por quê? Bom, eu gostaria de ouvir todos, tá? Eu sei que tá todo mundo querendo falar, levantando a mão, mas a gente vai vamos partir para o próximo. Bom, e das imagens? Quando você escolheu a imagem, qual você escolheu? Corresponde ao resultado? Hein, Flávio, correspondeu ao resultado ou não? Você chegou a escolher a imagem? Você escolhi e correspondeu, sim. Correspondeu ali a alegria? O meu, eu escolhi a imagem sanguínea, a alegria, no caso, e ali saiu sanguíneo, né? Aham. Só um pouquinho, minha bateria vai estar. Bom, deixa assim. Bom, vou ter outro problema aqui. Ok, agora nesse daqui. Quando vocês escreveram as palavrinhas, qual foi a palavra, as palavras, né? Escolheram as colunas. Esse aí seria a comparação. Acharam? Correspondeu? Sim, também. Também? Ótimo. Eu vou pedir, não estava previsto, mas eu vou precisar de 2 minutinhos, porque o carregador do meu computador não ligou na tomada que eu escolhi, né? Talvez para ajudar. Deus talvez testando a paciência, né? Porque qual temperamento vocês acham que eu tenho? Quem arrisca? Ô, Flávio, você que conhece há mais tempo, qual o temperamento é o do Reginaldo? Ansiedade. O Reginaldo, olha só. Não, mas eu te peguei em várias etapas. Mas acredito que você está basicamente sanguíneo em alguns momentos. Melancólico, não. Ai, graças a Deus, eu ouvi de uma pessoa que eu não sou melancólico. Mas Oi? Também. Você tem alguns traços ali de fleumático. Por exemplo, você é um ouvinte. Tem. Alguém mais gostaria de dar uma opinião a respeito do formador de hoje? Se ele é qual dos temperamentos que poderia ser o dele? Sanguíneo. Interessante. E se nós fôssemos descobrir o temperamento do Padre Gabriel, qual seria o temperamento? Ele vai ouvir depois, né? Qual seria o temperamento do Padre Gabriel? Se ele brigar com vocês, vocês me falem, porque daí eu converso com ele, tá? Como irmão mais velho, daí não. Bom, obrigado pelo sanguíneo, mas o Reginaldo é colérico. Bem educado, talvez, né? Eu digo para os alunos. Eu conheci a teoria lá no mosteiro, já há alguns anos, e aí eu vim estudando um pouco mais sobre isso, mas eu sou colérico. Porém, quando a gente fala de temperamentos, a gente fala de dominante, né? Do caráter dominante, do temperamento dominante. Esse temperamento dominante é aquele que vai ser mais forte nas nossas reações diárias. Não é que nós não temos os outros, não é que eles não estão dentro de nós. Por exemplo, eu sou colérico sanguíneo, então eu tenho a sanguinidade. O Flávio não errou em dizer, ou a Kelly, né, que acho que foi que respondeu, não errou em dizer também
que eu tenho aqui a sanguinidade. Porém, o meu temperamento dominante é o colérico. Mas ele não é, eu não sou 100% colérico. Eu posso ser, como a nossa irmãzinha ali disse, mas saiu igual para 3, né? Nós somos esses. Nós somos os temperamentos. E quanto mais nós vamos ficando adultos, mais tende a estar um equilíbrio, talvez, no temperamento, até pelas nossas experiências de vida. E isso vai facilitando a convivência. E vai nos educando. Então, a autoeducação é aquilo que estava no slide anterior, é a educação pela graça. Pedir a graça de Deus para educar esse temperamento. Eu vou agora descrever as características dos temperamentos, né? Então, pedir a Deus essa graça do meu temperamento ser transformado. Mas eu não vou pedir para Deus tirar. Ele não vai tirar. Né? Deus muda aquela velha história. Eu peço para Deus sabedoria, porque se Ele me der força, eu saio batendo. E exatamente, eu pedi para Deus paciência, Ele me deu momentos de paciência para poder ver crescer em paciência. Exatamente isso. Ele não vai tirar de você aquilo que você é. Deus não quer que a gente negue quem nós somos. Ele quer que isso seja transformado. E isso vai ser medida que nós vamos permitindo a graça dele nos tocar. E enquanto coordenadores, principalmente. São Bernardo de Claraval era uma pessoa muito colérica. E muito colérico. Ele, nas confissões, ele era uma pessoa que dava penitências para os seus filhos, penitências muito doídas, penitências, assim, bravas. E ele era muito nervoso, ele se escandalizava com o pecado dos filhos, né, quando eles confessavam. E aí um anjo de Deus foi enviado para ele para falar para ele que ele deveria parar de ser, ele deveria ser mais manso e humilde na hora da confissão, porque as pessoas não são do jeito que ele pensa. E aí é pedido para ele a humildade. E aí ele começa a se corrigir. Ele começa a transformar esse temperamento. Nós somos assim. Nós somos tudo isso. Talvez nós temos todas as características aqui, essas palavras que vão aparecendo, mas nós esquecemos que, às vezes, em determinados momentos eu vou agir de uma forma, em determinados momentos de outra. É assim. Eu posso ser sanguíneo, posso estar agindo como um bom sanguíneo, como um bom colérico, como um bom fleumático. De fleumático, Flávio, é o que menos eu tenho nas avaliações, é o que menos aparece para mim, como fleumático. Mas melancólico também, está quase ali igual ao sanguíneo, melancólico. Então, nós somos todos esses, porque nós somos filhos, nós somos biologia também, nós temos essa parte humana, e chega a ser engraçado que quando eu comecei a descobrir essas questões de temperamento, a teoria, né, da personalidade ou a identidade, eu dava risada e eu falava, mas eu não quero ser colérico, essa coisa é muito ruim, eu quero ser sanguíneo, que é mais engraçado. Não é assim. Eu vou pedindo para Deus transformar. Eu vou pedindo para Ele, através, né, da sua palavra, através da liturgia que nós vamos participando, que Ele vai transformando o coração. E Jesus era todos os temperamentos em equilíbrio. É bonito de ver. Eu fiz essa avaliação, apliquei esses exercícios, esses e outros que não dá tempo de aplicar aqui, mas com turmas de terceiros anos e de nonos anos. E vocês vão ver que turmas de nonos anos tendem a ser turmas muito melancólicas, turmas muito fleumáticas, que não gostam de tomar iniciativa, nessa altura do século XXI que nós estamos. Por mais envolvidos que está a tecnologia, eles são fleumáticos, eles não gostam de ter iniciativa, porque eles esperam dos outros a iniciativa, eles esperam dos responsáveis. E quando a gente analisa uma turma de ensino médio, eles são, a maior parte está ali com a coloridade em alta. Por quê? Porque eles querem ser os donos deles mesmos. E o colérico, a gente vai ver, ele é o dono, ele é o cara que tem a dona da palavra. Então, ele gosta de liderar, eles querem tomar as decisões por eles mesmos. E é isso que vai fazer a diferença se eu entender, para não ter confronto, até mesmo para lidar com o sacerdote. Porque eles também são seres humanos, eles não negam a identidade humana para poder ser sacerdote, para servir ao Senhor, né, como sacerdote, como o outro Cristo. E às vezes nós esquecemos, às vezes nós nos perdemos no caminho de tantas coisas que vão nos sendo ditas, vão nos estereotipando, nós vamos perdendo essa parte humana. Nós vamos achando que tudo é perfeição, que tudo tem que ser perfeito e que tudo não deve ter diferença. E tem. E quando eu entendo isso no meu grupo de coroinhas, de acólitos, eu sofro menos quando alguém erra. Eu sofro menos quando alguém me cobra porque aquele coroinha errou,
porque que ele acolhe, eu vou sofrer menos. Por quê? Porque eu vou saber que é humano, aí ele está sendo formado. E eu também estou sendo formado. E esse é o mais legal de tudo. Eu peço só um minutinho, para quem quiser também tomar água, eu vou buscar a extensão para colocar que vai acabar a bateria, tá bom? Eu vou aproveitar que o Reginaldo saiu um minutinho, só vou lembrar para o pessoal ali no chat tem o link da lista de presença. Para quem ainda não preencheu lá, né? Se puder, para não esquecer, tá bom? Obrigado. Voltei, achei essas tomadas. Podemos continuar, então? Tudo bem até aqui? Já estamos caminhando para o finalmente, quase finalmente. Ainda faltam os 4 temperamentos para descrever. Vamos ver se eles vão aparecer aqui. Então, aqui, o sanguíneo. O que é esse temperamento sanguíneo? Certo? Bom, e aí eu me preocupei em colocar as virtudes e as fraquezas, ou seja, os desafios a serem superados pelos sanguíneos. Então, quando nós olharmos para uma criança, para uma adolescente, ou quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver pelos estudos essas características. Podem aparecer nas outras? Podem. Por quê? Porque faz parte da constituição humana, então podem aparecer. Às vezes de forma mais acentuada, às vezes com menos acentuação. Porém, vão aparecer. Então, quais são as virtudes ali de um sanguíneo? É uma personalidade atraente, um sanguíneo tem um modo, ele gosta de andar chamando atenção, ele é aquela pessoa preocupada se ele vai estar bem vestido, se a roupa vai estar bem arrumada, se vai estar bem limpinha, se ele está com o calçado bem limpo, se estão olhando para ele, estão achando ele bem, se ele está bem posicionado. Então, o sanguíneo ele é muito preocupado com a aparência. O sanguíneo é aquele que gosta de animar os outros. É aquele que, quando você está falando, ele está falando junto com você. É aquele que é animado. Os outros gostam de estar perto dele. Os outros gostam de ouvi-lo falar. Às vezes, ele fala pelos cotovelos. Às vezes, ele fala sem pensar. Mas ele é entusiasta. E ele sempre está disponível. Ele é sempre disposto. Ele gosta de contar histórias. Ele gosta de narrar. Você quer que alguém conte para você o que aconteceu na última celebração que você não estava? Pergunte ao sanguíneo. Ele vai narrar tudo, até o erro do padre, até o fulano que sentou no lugar e fez uma cara feia na hora que falou alguma coisa. Ele vai saber. Ele não vai estar preocupado, ele não tem muito filtro, tá? No sentido bom, tá? Não no sentido ruim. Ele é entusiasmado. Ele gosta de coisas, de empreitadas, ele gosta de desafio. Ele é vigoroso. Por que vigoroso? Ele não desiste com qualquer motivo, porém, ele gosta de estar sempre disponível. Eu tenho aluno sanguíneo que é assim, é péssimo em português, é péssimo em história e filosofia, mas você pede um serviço para ele, fulano faz, mas ele vai com tanta vontade que eu falo, eu acho que tem que dar nota só porque ele é entusiasta, só porque ele ele tem força de vontade. E o sanguíneo ele tem esse vigor, né, essa força de vontade. Ele é alegre. É difícil você achar um sanguíneo triste, é difícil, não que ele não tenha tristeza, não estou anulando a outra parte, né, humana. Mas ele é alegre, ele gosta de ser charmoso. E aqui uma característica espontânea do sanguíneo, algo espontâneo nele, normalmente um sanguíneo chama mais atenção do sexo oposto, ou da outra parte. Então, por quê? Porque ele gosta de se vestir bem, né? Gosta da aparência. E só que nessa espontaneidade, em todas essas características ali que aparecem, vão aparecer também as fraquezas, né, entrelaçadas na parte humana, né, o joio e o trigo. Eu poderia usar aqui a parábola do joio e do trigo, mas eu posso usar isso aqui e aplicar dentro dos talentos, né, o que poderia ter levado, talvez, uns dos servos a não ter feito, né, se Deus confiou os dons para ele, é porque ele tinha virtude, e por que será que ele não agiu? Então, pode ser que as fraquezas apareceram mais e ele deixou elas dominarem.
Ele monopoliza as conversas, se você deixar, ele fala sozinho, ele não deixa ninguém falar. Só ele sabe, você pergunta, ele responde, ele não dá oportunidade de você responder, principalmente se ele sabe. Então, ele é inteligente, ele interrompe se o outro está falando, ele quer dar um exemplo, ele quer dar... eu conheço professores sanguíneos que, olha, é uma graça de ver. A diretora está falando, ela já tem uma experiência e uma história para contar, para ilustrar o que ele está falando. Às vezes, ele faz isso, mas é tão espontâneo que ele não percebe. Ele só percebe o quê? Que depois que ele fez alguma coisa que não era para fazer, aí ele se arrepende. Então, ele pensa, ele fala, ou ele faz, depois ele pensa. O sanguíneo é hiperativo, tem uma facilidade grande de estar desatento, ele se emociona muito, ele se alegra muito, ele celebra com os amigos. Ah, conseguiu tal coisa, ele se alegra muito. Ele se alegra pela alegria dos outros, né? Pela vitória e conquista dos outros. Só que ele é desorganizado. Não pede para um sanguíneo ficar organizando as coisas. Isso eu estou falando de um sanguíneo não educado, tá? Estou falando de um sanguíneo que não está educado. Conheço sanguíneos que são mais organizados do que um colérico, mas ele é desorganizado, por natureza. Não pede para ele. Já preparou a mochila? Já, você vai ver lá a hora que ele não colocou o lápis de cor que era para pôr, ele não colocou isso. Ele esquece de detalhes. Então, o sanguíneo tem essas características. Ele é indisciplinado, então não é que ele não saiba seguir regras, mas ele tem mais dificuldade. Ele é instintivo nele desafiar a regra. E ele é esquecido. Então, são características humanas, não nos fazem menos ou mais filhos de Deus. Tá? Isso a gente tem que ter sempre em vista. Tudo bem no sanguíneo? Vou passar, então. O colérico. O colérico é dinâmico, ele é autoconfiante. Não significa também que ele não tenha... Por exemplo, eu estou com as mãos e pés gelados para falar desde a hora que deu 2 horas da tarde. Então, a gente fica com frio na barriga, normal. Mas ele é autoconfiante, ele gosta de desafios de liderança, porque ele é um líder nato, ele é alguém que nasceu para liderar. Ele, às vezes, pode liderar para o mal, porém, ele pode ser educado e ele pode ser grande líder, ele pode estar ali à frente de muita coisa, porque ele vai dar conta, ele vai querer fazer as coisas darem certo. Então, ele precisa ser educado para que as coisas deem certo, para que as coisas fluam, mas que ele não leve tudo nas costas, porque isso é um dos pecados, né, do colérico, é uma das fraquezas dele, ele gosta de levar tudo nas costas dele, porque às vezes ele acha que os outros não vai dar conta, então ele quer fazer sozinho. Ele tem um raciocínio rápido, então é aquele falou, levou, né, falou uma coisa que ele não queria ouvir, ele vai dar resposta na lata. Então, às vezes você fala uma coisa que é só, não é nem aquela pessoa, mas ela vai se defender, ela vai se doer. Ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele gosta de motivar os seus que estão ali sobre sua responsabilidade. Ele é autossuficiente porque ele gosta de estudar, ele gosta de estar formado, ele gosta de saber. Ele é voltado para as tarefas, então ele é voltado para projeto, ele é voltado para ensaios, ele é voltado para técnica, né? Ele gosta de organizar as coisas. Ele é líder que busca resultados, ele não gosta de ficar parado, ele é proativo. Então, ele volta para os objetivos, ele analisa, ele faz, ele refaz, ele não tem problema com isso. As fraquezas dele, ele pode ser muito dominador, se ele não for bem treinado, se ele não for bem, né, se ele não tiver o auxílio da graça, se ele não estiver aberto a isso, ele é egoísta por natureza. Então, ele é apegado a cargos, ele é apegado a funções, ele pode estar apegado a pessoas, ele pode estar apegado a determinadas situações, e aí ele ficar preso naquilo, e não sair daquilo, e às vezes isso se torna, leva ele a ser mandão, né, ele não ter delicadeza na hora de falar por ser tato, ele é competitivo, o colérico adora uma competição, tanto que eu me policio, eu quase não jogo, eu quase não participo de atividades de competição, porque eu sou muito competitivo, eu não gosto de perder, então eu me conhecendo, eu me mantenho mais na organização fora, do que estar ali junto, na competição mesmo. Mas eu sou. A última vez que eu competi lá na escola, junto com os alunos na torcida, eu acabei machucando meu tornozelo para me ensinar que eu não sou tão bom assim, né? Mas eu sou competitivo, eu tenho que ganhar da outra... era líder de torcida, organizador de torcida, então eu fui para a luta mesmo. E mesmo com o pé machucado durante a semana inteira, eu gritava e andava de lado para o outro junto com a torcida. A gente pega para fazer. Então, ele é competitivo, é impaciente, então, às vezes, o líder... ele é aquele que a pessoa que não espera o tempo do outro, porque às vezes tem o fleumático é mais devagar, né?
E aí ele fala, ai, mas não vai, não parece que não aprende, não dá certo, olha como é lento, meu Deus, que paciência. E aí o colérico tende a pensar que as pessoas têm que fazer igual ele, tem que agir no mesmo 250 que ele, né? Às vezes está 300 por hora, mas ele quer que todo mundo esteja a 300 por hora na missa às 5 da manhã da aurora pascal. Mas só ele está a 300 por hora, os outros estão ainda ligando, né? Nem ligaram a tomada ainda. E, natural, está dentro da pessoa. Só, claro, a pessoa se conhecendo, ela vai se corrigindo, porque isso também não pode ser um defeito, né? Outra coisa, é ríspida nas palavras, o colérico pode ser muito ríspido se ele não cuidar, principalmente se for alguma coisa, uma crítica que ele não estava esperando, ou uma crítica de uma pessoa que ele não conheça, então, ele pode ser ríspido na resposta, e ele tem que tomar muito cuidado, para que ele não seja grosseiro, né, então, ou que ele não pareça ser aquele que sabe tudo, ele pode saber, né, há uma missa, eu devo saber, se eu sou o que está organizando a missa, eu devo saber, porém, outros também podem contribuir, e eu tenho que deixar outros contribuírem, se é necessário, ou, melhor, se há outros para contribuir, né, então eu não posso dizer que eu sou o único que sabe tudo, e que o único que pode resolver tudo e tomar decisão. Melancólico. O melancólico, ele é o gênio, a figura do gênio, a figura do perfeito, é aquele que gosta de tudo milimetricamente calculado, ele gosta de tudo no padrão elevado, então ele vai aspirar, não que o colérico não aspire, né, a ser o cerimoniário da missa, a ser o coroinha mais, não, ou o coordenador mais bem com a sua capela, que tenha os melhores coroinhas, não é que ele não aspire isso, o colérico, né, porque o colérico, ele gosta de sentar no trono. O que é o melancólico nessa posição? O melancólico é o braço direito do colérico. Então, o que vai acontecer? Ele gosta de levar a cargos elevados, ele gosta de levar para cima. Ele é criativo, ele é artístico. Por quê? Porque ele pensa muito, ele reflete muito, ele é analítico, ele gosta de seguir cronogramas. Então, ele gosta de anotar tudo. Essa é a minha parte melancólica. Ontem nós tivemos formação, e eu fui anotando, daí uma professora falou assim, nossa, Reginaldo, mas você está anotando, ela vai passar os slides. Eu falei, mas essa é a minha forma de prestar atenção. E eu consigo fazer isso. É a minha parte melancólica, parece que se eu não anotar, eu não estou gravando. Parece que eu não estou prestando atenção, dando a devida importância para a pessoa que está falando. E isso é um analítico. É a pessoa que está prestando, que gosta de seguir cronogramas, que gosta de colocar regras, eu tenho que fazer esses pontos, eu tenho que pontuar isso, eu tenho que ter isso anotado. Ele é meticuloso, né? Ele gosta de saber o que vai acontecer, ele gosta de ter o controle. E ele é propenso a apreciar a beleza, mas não uma beleza só externa, uma beleza interna. Então, ele vai ser aquele padrão reflexivo, mais silencioso, mais calmo, no sentido de, ele não vai dar tanta opinião dele, porém, quando ele dá, ele quer dar, porque ele quer a genialidade, ele quer a perfeição, ele quer que todo mundo comemore, porém, ele tem uma certa dificuldade de comemorar. A hora que a gente vê o fleumático, daí eu conto uma experiência sobre como é comemorar com os temperamentos. Ele é sensível, adora ouvir os outros. Ele tem uma paciência para ouvir, de emprestar o ouvido. Às vezes ele não sabe dar bom conselho, mas ele sabe ouvir. E tá aqui, grandes psicólogos são melancólicos, às vezes, né? Tem essa tendência à melancolia. Os conselheiros, eu vejo os alunos lá na escola que mais conversam assim com os outros, que dão conselhos, são melancólicos na avaliação. E eu acho isso incrível. Que eles conseguem, às vezes eles não conseguem resolver a vida deles, mas a dos outros eles conseguem dar uma opinião, e isso é lindo, isso é maravilhoso. E as fraquezas? É sério demais, por isso às vezes ele é entendido como bravo, pelo perfeccionismo dele, ele quer levar que todos cheguem ao mesmo grau que ele, e às vezes não vai conseguir, ele vai se frustrar, que todos não querem. Ele é exigente, principalmente autoexigente, e ele vai se punir quando não dá certo, ele vai se cobrar. Meu filho é melancólico, quando é quase 100%. E aí, quando ele erra, quando ele sabe que ele errou, ele fica numa paranoia que parece que ele nunca mais vai servir direito. Então, no começo, meu Deus, ele chegava em casa, às vezes eu falava, se você não sair de perto de mim, eu vou te trancar no quarto. Porque ele se cobrava tanto, que é incrível. É esse excessivo foco na perfeição que faz mal.
E às vezes a gente quer que tudo saia perfeito, mas sai coisa do controle. E tá tudo certo. O importante é que nós vamos melhorando. Sente-se pressionado, então ele normalmente se sente pressionado pelas pessoas ao redor dele, por isso a autocobrança, né? Ele vai se cobrando, se exigindo, e aí ele vai se desanimando quando não vai dando certo, e ele vai sendo rígido com ele mesmo, ele não se permite ser flexível muitas vezes, e ele é desconfiado. Para confiar, ele tem dificuldade, né? Ele tem dificuldade em confiar nas pessoas. E aí ele é introspectivo. O melancólico tem essa característica introspectiva. O nosso querido fleumático, todos temos, tá? Mas ele é o descontraído. Se um avião fosse cair e tivesse um fleumático lá dentro, e alguém avisasse que, né, o piloto avisasse que ia cair, o fleumático ia sentar, passar o cinto de segurança e esperar o avião cair. Ele não ia entrar em desespero. Por quê? Porque ele não ia poder fazer nada, né? Aí, quando cair a máscara, ele vai pôr a máscara, para ele tá tudo bem. Ele é pacífico, ele não quer nada fora da linha, nada mova à vontade. Se tudo é daquele jeito, para que é que a gente vai mudar? Né? Sempre foi daquele jeito, para que é que a gente vai mudar agora? Então, ele é bom ouvinte? Ele é. Ele não vai querer mudar nada, né? Ele vai ouvir. É extremamente relacional, ou seja, ele gosta de se envolver com as pessoas, porém, ele não tem um senso de humor muito bom. Tá? Ali está dizendo que ele tem um senso de humor, mas esse senso de humor dele é assim, nossa, veja, a lua tá maravilhosa, né? Aí ele vai olhar, aham, linda. Só isso ele vai falar. Ele não vai expor mais. Porque para ele já disse tudo que ele tinha que dizer, era linda, ele concordou, pronto, acabou. Ele é paciente, ele tem uma paciência para ensinar, ele tem uma tranquilidade para ver as coisas, é no tempo dele, para que pressa, né, mãe? A mãe mandou lavar a louça ali, tirar o lixo, fazer isso. E a mãe saiu, deu 1 hora fora, ele voltou, ele tá lá no sofá ainda, sentado, mexendo no celular dele. Para que pressa, mãe? Vou ficar o dia inteiro aqui, né, em casa, não vou sair no sábado. Aí, ele é paciente, ele não tem pressa. Ele é quieto, ele também tem essa característica introspectiva muito grande. Ele é fiel, é uma pessoa muito leal, tá? O sanguíneo também mas o fleumático, ele é enraigado nele, ele é fiel, ele gosta de poucos amigos. Tá? E quando ele tem uma boa relação com esses poucos amigos, ele não gosta de se enturmar com todo mundo. Ele vai ser aquela pessoa que vai ouvir a regra, que vai fazer o que você está pedindo, ele não vai mudar se você não pedir. Então, é aquele que você não espere que aconteceu um inesperado na celebração, que ele vai lembrar que ele pode fazer de outro jeito e vai dar certo. Ele não vai fazer, não, você não mandou? Então, ele vai esperar você mandar. Não adianta olhar para ele lá, sentado do banco, para ele fazer o que ele esqueceu, que ele não vai. Por quê? Porque você não ensinou ele a fazer isso naquela hora, naquela celebração, não era para fazer. Então, ele não ia fazer, ele não vai. Então, ele é preguiçoso? Porque ele não gosta de sair daquilo que é a vidinha dele. Ele não gosta de sair da mesmice, ele gosta de linearidade. Ele não vai sair. Ele é resistente à mudança, porque ele gosta de fazer as coisas certas. Então, ele resiste à mudança, a alterar as coisas. Então, se estava certo daquele jeito, estava dando certo, não vou mudar. Ele é indiferente às coisas. Ele não se pronuncia quando às vezes perguntado. Ele é ingênuo. Às vezes ele é zombador, mas é aquele humor ácido. Ele é passivo, né? Passivo, ou seja, ele aceita tudo às vezes, sem questionar. E ele normalmente fica isolado quando ele se sente rejeitado. Eu prestei atenção agora que já são 16h04, 11, era para terminar às 4, né? Desculpa, gente, eu me perdi no horário, tá? Mas já está terminando. Deus não chamou para ser super-herói, mas para ser servo. Eu peço desculpa ao Flávio, que coitado tem formação também, né, Flávio? Desculpa. Eu falei para ele que até antes das 4 eu terminava. Já menti, né? Vou ter que confessar. Desculpa. Agora que eu olhei o relógio, tá? Isso que tem aqui no meu monitor. Deus não chama a gente para ser super-herói. Nós não somos. E nós não vamos salvar e tirar ninguém do fogo. Nós precisamos ser servos. É para isso que eles nos chamam. E para ser humano e amado. Estar como coordenador, não ser coordenador. É uma diferença. E aí, São Gregório vai falar, né, que ele era servo dos servos, porque ele via a missão como um serviço. Ele estava à função de servir. São João 23, ele vai dizer que vale a pena o quê?
vale mais a pena a pessoa do que o cargo que ela ocupa. Às vezes, esse trato nosso humano vai transformar a vida de uma criança, vai transformar a vida até de uma família. Nós somos irmãos com os irmãos, e é importante nós termos isso dentro de nós. Eu continuo sendo irmão, eu continuo tendo necessidades humanas, né, também, necessidades de ser amado, de ser valorizado, e as nossas crianças também. E eu acredito que vocês já fazem isso, né, brilhantemente. São Paulo VI lembra que que a igreja existe para evangelizar, e não para se autopromover. É a função do coordenador, não é ser para autopromoção, porque é serviço, né? Amar é servir, vai dizer a música. Amar é servir. E não existe, nós não estamos para aparecer, eu tenho certeza disso. Ninguém está aqui para que a missão aconteça só por causa dele, não, a missão acontece independente desse coordenador. O foco não sou eu, mas é o serviço e ao mestre, a quem eu estou servindo. São João Paulo II vai dar um testemunho grande desse dom e dessa responsabilidade, né? Nunca é privilégio, sempre é um cargo, uma missão, uma função, que vai muito além do serviço lá naquela celebração, que vai muito além de estar só naqueles dias coordenando aqueles coroinhas e formando. Então, estar como coordenador é exercer um serviço com humildade, é saber que a missão não é nossa, é compreender que o cargo é temporário, pode mudar, então não posso ser apegado, posso continuar sendo irmão entre irmãos e posso aprender a delegar funções. Agora, se eu sou só coordenador, eu vou achar que tudo depende de mim. Eu vou centralizar as decisões, eu vou ter dificuldade de delegar, eu vou confundir com poder. Como a gente estava brincando com o poder, negócio de gente poderosa. Mas a gente vai confundir esse poder, que o poder é servir, o poder é amar. E eu vou esquecer que eu sou ser humano, daí eu vou ficar doente, aí eu vou ficar excessivamente se cobrando, e aí tudo eu vou achar que se não sai perfeito é porque eu sou responsável, e nós não podemos delegar esse grande peso. E aí eu vou caminhando para o final. Se Jesus fosse coordenador, como ele seria? Né? Como que Jesus seria com os coroinhas aí da sua paróquia, da sua capela? Como que ele atuaria? E eu, como eu sou como coordenador. E aqui eu vou deixar o exercício, eu não vou fazer o exercício. Por quê? Porque vocês podem pegar lá no Gemini, no Google Gemini, e vocês fazerem esse exercício. Você vai falar, criar uma imagem minha como coordenador dos coroinhas, acólitos e servidores do altar, da capela tal, e aí ele vai falar quais características, aí você descreve. Eu fiz isso, né? Eu não vou pôr aqui, claro, a imagem, né? Mas como seria? Faz esse exercício. Descreve como que você age, como que você faz. Depois você apaga a imagem se você não gostar. Ele vai pedir uma foto, né? Vai pedir para você descrever se você é branco, se você tem a pele mais escura. Como que você vai ver? A inteligência artificial vai gerar ali quem é você. E para concluirmos, então, nós começamos falando da entrevista com Deus. Se Jesus estivesse anotando as nossas perguntas, né? Se nós estivéssemos lá na casinha de Nazaré, e ali essa figura, essa silhueta que está ali, é para sermos nós. Como que seria, né? Se hoje eu tivesse que sentar numa entrevista com Deus, lembra das perguntas que eu fiz mais bem-humoradas, né? Mas quais seriam as perguntas que vão falar de mim? Que vão falar do Reginaldo, vão falar de cada um de vocês como coordenador, das dores que vocês passam. E Jesus olhando para nós, sorrindo, anotando, né? Vocês podem ver que Deus lá, né? A figura do ator que representa Deus, ele está sempre com um olhar otimista, né? Para o filho dele, mesmo que o filho seja rebelde. E às vezes acontece tantas guerras na nossa vida que a gente vai perdendo o foco. E é o que ele fala, você foi para a guerra, né? E às vezes você esqueceu que isso teria consequências. Você foi para o serviço do altar, mas você esqueceu que tinha consequências. Não seria só flores. E nós não podemos perder isso de vista. Porque as pedras, os desafios vão nos tornar melhores. Então, quais seriam as perguntas? Eu coloquei algumas aqui. Deus, será que eu estou servindo a missão? Ou tentando provar algo para mim mesmo? Eu estou cuidando dos outros, mas eu estou me permitindo que cuidem de mim? Estou lembrando de que eu sou ser humano, que eu tenho limites? Que eu estou agindo como se... Será que eu estou agindo como se tudo dependesse só de mim? Estou cuidando de mim mesmo com o mesmo amor que eu cuido dos outros? Dos coroinhas? Do mesmo pastoral? Eu tenho respeitado os meus limites? Estou cobrando além do que eu posso oferecer? Estou me escutando?
ou só escutando as necessidades dos outros? Tenho reservado tempo para rezar com calma ou só resolvo os problemas? Eu tenho alimentado a minha fé ou apenas minhas responsabilidades? Como estou sendo paciente comigo mesmo, como Deus é comigo? Estou me tratando com misericórdia, né? Amanhã, domingo da misericórdia, hoje já estamos celebrando, né? No sábado à noite. Eu tenho reconhecido os meus esforços ou só vejo as minhas falhas? E os coroinhas? Será que eu só vejo as falhas? Eu tenho permitido que Deus também cuide de mim? Eu deixo Deus ser Deus de mim? Desse coordenador, dessa responsabilidade que eu tenho, porque ele já me deu esse dom. Se você está, é porque você tem o dom. Não pense que você não tem o dom, porque ele te deu, você está, aceitou. Ninguém fala Deus e Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ali, eu vou deixar lá depois para vocês, né, o Flávio, o padre, os que têm o contato no grupo de WhatsApp, eu vou deixar ali o link, são testes online de plataformas de psicologia gratuita, né, esses testes aí, e vocês podem fazer lá, já dá o resultado, as características, vocês vão poder avaliar um pouco mais, são testes maiores, para que vocês possam se conhecer mais. E aí, eu encerro aqui o compartilhamento. Infelizmente, não dá para abrir para perguntas, né? Porque se eu abrir para perguntas, nós vamos estender mais do que as 4h20. Eu também teria outro compromisso às 4h30. Mas, assim, brevemente, em poucas palavras, eu gostaria que alguém, mais de uma pessoa, talvez, falasse se foi bom essa primeira contato, essa primeira formação. Desculpa eu ter passado do tempo, tá bom? Mas se deu para aproveitar alguma coisa, se podemos continuar nesse sentido de formação humana sobre essas questões. Alguém gostaria de escrever no chat ou comentar, falar alguma coisa com o microfone? Muita gente, né? Então, só coloquem o joinha, se tudo certo. A Nilda levantou a mão ali, ela quer falar. Ah, tá, desculpa, eu não vi. Pode falar. Então, Nilma, você pode falar. Eu acho que ela saiu. não, tá online. Ou às vezes ela clicou sem querer também. Desculpa. Ah, ali ela mandou no chat. Ah, tá bom. Beleza, Nilma. Obrigado. Alguém não conhecia a teoria dos temperamentos? Foi a primeira vez? Ou já tinha ouvido? Já tinha, né? Está tendo uma demanda, muitas coisas estão se falando sobre os temperamentos, sobre o autoconhecimento. Isso é muito bom. Certo? O link do questionário também vai ser postado no grupo. Eu peço que respondam, que passe para os coordenadores que não estão, né, que vão assistir depois também, que eles respondam. E aí eu mando também o link do grupo da sala de aula para eu postar o material lá, para quem quiser ter, fica lá salvo no Drive. Aí não precisa salvar no seu computador, se você, né, ou no celular, você vai ter lá o material. Dúvidas, eu sei que possa ter surgido, então podem anotar lá no comentário, no mural do Google Sala de Aulas, ou fazer diretamente aos coordenadores diocesanos, que eles têm essa responsabilidade, né? E aí eles respondem, ou eu ajudo a responder também. Tá certo? Flávio, tem mais alguma colocação, irmão, para fazer? Acredito que só quem não fez assinou a lista de presença, por favor, né? Senão o professor fica bravo depois, né, professor? Ah, E, é verdade. O assessor também fica bravo. e muito obrigado a todos, obrigado, Reginaldo. Né? Acho que é muito engrandecedor quando a gente busca mais conhecimento sobre nós mesmos para ajudar os nossos irmãos, os próximos, nossas crianças, filhos, enfim, todos, até nossa família, né? Então, muito obrigado por tudo aí, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Que Deus abençoe sempre mais. Amém. Mais alguém? Bom, muito obrigado novamente, Deus abençoe, que o final de semana aí seja lindo, maravilhoso, com essa celebração da misericórdia, que é a nossa... Não tem tesouro maior, né, que conhecer esse coração amável de Jesus. Então,
Certo. Depois, então, vocês não esqueçam de responder o link de presença. Podemos fazer oração, Flávio, final? Pode sim, pode sim. Tá bom, então. Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, por essa formação, pelos nossos coroinhas, aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade dentro das nossas capelas, mas principalmente porque vocês, coordenadores, são instrumentos da palavra, do exemplo, do amor de Jesus. A vós, os exemplos de vocês, levam e motivam os nossos coroinhas, as nossas crianças, a seguirem Jesus e se apaixonarem por Ele, a gostarem dEle, e às vezes a perguntar para Ele coisas que a gente não tem coragem de perguntar, mas eles têm. Então, muito obrigado pelo serviço de vocês, que vocês recebam em dobro do Papai do Céu, e que a Virgem Maria nos acompanhe sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente, um abraço, ficamos por aqui. Obrigado, Flávio, pela sua colaboração.